Pessoas que passavam pela rua Pio XII, aqui no bairro do Trapiche, na última sexta-feira, elas foram surpreendidas, gente, por um grande ataque de abelhas. Uma das vítimas conta que a correria foi tão grande que haviam pessoas até pulando das motocicletas para fugir do enxame. Vamos entender tudo isso na reportagem de Mônica Hermílio aqui no Fenômeno. Vamos ver. Nas mãos e braços do Alessandro, as marcas das picadas das abelhas. O pequeno Tyler, de 1 ano e 7 meses, que estava nos braços do pai, também foi picado, principalmente no rosto. Os dois viveram momentos de terror na última sexta-feira, quando foram atacados por um enxame voltando de um passeio no bairro do Trapiche. Quando eu estava passando, vi uma abelhinha pequenininha, eu fiz assim, né? Simplesmente achei que era um mosquito e quando, de repente, eu estava andando, veio uma manada assim de enxame de abelha no meu rosto, juntamente com ele, algo muito desagradável. E eu fiquei desesperado porque eu estava com ele no meu colo, né? E o meu medo era que atingisse mais ele, mas ficou muito no meu rosto. Mas graças a Deus, o rapaz que estava passando na rua, ele nos ajudou, né? Nos acolheu dentro do carro dele, também foi afetado, mas assim, foi algo muito trágico, porque várias pessoas que estavam passando aqui pulavam da moto, corria, até mesmo o pessoal da escola, né, que estuda aí, estava passando aqui na rua, saindo da escola também, foram afetados, foram picados. Então assim, foi algo uma correria, um corre-corre. Qual era o teu medo naquele momento, né? Porque é tanta coisa que acontece ao mesmo tempo. Realmente. O meu medo era que ele passasse mal, desmaiasse ou até mesmo chegasse a óbito, porque é muito grave em criança, né? Ainda mais ele é muito pequenininho. O ataque das abelhas teria acontecido exatamente aqui, entre a antiga sede do BPTran e a Escola Militar Tiradentes. Era por volta das 4 horas da tarde e a rua estava cheia de estudantes que estavam largando da escola e de pessoas que voltavam da caminhada na orla, além de muitos carros e motos passando a todo momento. A suspeita é de que o enxame das abelhas estaria dentro do colégio e de que 2 alunos teriam mexido nele. Dezenas de pessoas também foram picadas e procuraram atendimento médico na UPA do Trapiche e no HGE. A Taliana, esposa do Alessandro, se assustou ao ver a situação do marido e do filho na UPA. Estavam totalmente irreconhecíveis. Meu esposo estava com o rosto totalmente todo vermelho, estava todo inchado. O meu filho também estava com o rosto todo inchado, com quase fechado o olho dele, totalmente vermelho. E além dele, mais de 15 pessoas também com a mesma situação ali. Um susto, hein? O susto, foi um susto demais. Quando eu vi eles, cheguei logo em seguida, eles começaram a vomitar, ter tontura, vertigem, náuseas. Foi algo assim que quando eu vi os dois desse jeito e também o cenário também não estavam dando conta da demanda, foi o meu desespero maior também. Gente, olha, as cenas foram terríveis. Nós tivemos informações de que o rosto, como ele mesmo citou, o rosto dele ficou coberto, totalmente escuro, com as abelhas no rosto, e ele tentando livrar com um garotinho no braço. E aí apareceram, então, esses anjos maravilhosos, naquele momento tão delicado e difícil, que conseguiram resgatá-lo, mesmo sendo também picado pelas abelhas. Ele queria conhecer, né, diretor, esses 2 anjos, que ele não lembra, não sabe quem são essas pessoas, para poder agradecer. E a gente queria fazer esse encontro e também conhecer esses anjos e heróis que salvaram não só o rapaz, mas também o bebezinho. Nós vamos continuar falando ainda sobre esse assunto, porque a Mônica Hermílio, ela está nesse momento no quartel do Corpo de Bombeiros para nos trazer orientações sobre o que fazer em uma situação como essa. A gente quer saber, Mônica, ataque de abelhas é o quê? É um perigo, né? Todo mundo já sabe. Principalmente para quem tem alergias. E se esses 2 tivessem qualquer problemas de alergias contra a toxina, inclusive, da picada da abelha, nós estaríamos falando agora de uma tragédia que, graças a Deus, isso não aconteceu, né, Mônica? Verdade, Wilson. Ainda bem, né, que a gente não veio falar de uma tragédia maior. A gente sabe que dezenas de pessoas foram socorridas, né, levaram picadas. O Alessandro e o filhinho dele foram muito picados, como você falou, né? Eles tiveram a ajuda de 2 anjos, né, que um deles colocou os 2 dentro do carro, se picou também. Depois, quando eu terminar, vou reforçar o seu pedido, o seu apelo. Mas
ainda bem que a gente não está falando de uma tragédia, mas o que fazer se você for picado, né? O que é que se deve fazer? E como você saber se você é alérgico à picada da abelha? Você não tem como saber antecipadamente, né? No dia a dia você não vai ter como saber. Para a gente tentar entender como é que a gente faz para se livrar de um ataque de abelhas, quais são os cuidados que a gente deve ter para que esse ataque de repente nem aconteça. Vou conversar agora com o Tenente Jefferson, ele que é chefe do grupo de busca e salvamentos do Corpo de Bombeiros. Tenente, mais um ataque de abelhas, né? Primeiro de tudo, o que é que faz com que essas abelhas se agitem desse jeito? A gente sabe que elas não atacam gratuitamente, né? O que é que pode ter acontecido para que essas abelhas tenham se agitado desse jeito e esse ataque tenha acontecido? Boa tarde, Tenente. Boa tarde. Em primeiro lugar, a questão antrópica, né? Ou seja, as abelhas hoje estão perdendo espaço devido ao desmatamento, questões ambientais e começando a invadir a parte urbana, né? E começa a se tornar aí uma disputa, né, de território, onde eles querem se adaptar com os seres humanos. E aí os humanos, muitas vezes, não entendendo aí, vamos dizer assim, a capacidade dos animais ou até a atitude que o animal possa se defender e pode causar acidentes. Nós se deparamos diariamente com dois tipos de problemas com a abelha, né? Podemos dizer assim, são as abelhas em trânsito, que são aquelas abelhas que se dividem na colmeia, porque lá chegam a um momento que elas se dividem devido ao espaço. E elas procuram algum local para desenvolver outra colmeia. Então, muitas vezes, elas ficam descansando em determinado ponto, até que outro grupo de abelha consiga achar um local para que elas consigam produzir a colmeia, o mel, sem ser perturbadas. E, às vezes, nesses momentos de chegada dessas abelhas, pode correr risco de ataque, que geralmente é final de tarde, de manhãzinha e final de tarde. O outro detalhe são aquelas pessoas que, muitas vezes, quando vê a abelha, tentam resolver daquela maneira sem conhecimento. Vão jogar pedra, colocar vara, enfim, fazer algo do tipo e vai fazer com que elas fiquem agitadas. E tem aquelas outras pessoas também que, ao ver os favos de mel, e muitas vezes assistem vídeo na internet, vendo pessoas manipularem abelhas sem o equipamento devido, acha que toda abelha se manipula dessa forma. E, na verdade, existem as abelhas sem ferrão, né? Então, assim, às vezes as pessoas tomam atitudes, tendo em vista, ver na internet achando que é fácil, e na verdade não é assim. Nesse caso, propriamente dito, que houve o incidente, as abelhas estavam localizadas em um poste, né? O poste é de fibra, né? Geralmente tem uns orifícios, elas entraram e ali deviam estar já há bastante tempo produzindo seu mel. E aí, talvez, alguém possa, ao visualizar as abelhas, ter mexido com elas e o ataque teve início, um ataque às pessoas que ali transitavam. Tenente, a gente não teve notícias de pessoas com casos mais graves, né, por causa das picadas das abelhas. Mas o que pode acontecer com uma pessoa caso ela seja alérgica a essa picada? Bom, há uma variação, né, de pessoa para pessoa, mais precisamente crianças e idosos são mais suscetíveis aos efeitos alérgicos do veneno da picada da abelha, vamos dizer assim. No entanto, às vezes tem pessoas que têm mais resistência e outras não. Às vezes uma picada só de abelha é suficiente para desencadear um processo alérgico. Outras já precisam levar mais algumas picadas. Então, a parte mais crítica da alergia é o choque anafilático, quando a glote ela fica com edema, impedindo a passagem de ar, né? Então, as pessoas devem ir, após picadas, ir para o hospital, né, para uma UPA, para o serviço de emergência, para que lá recebam um tratamento médico de urgência para fazer com que essa alergia ela não evolua, causando esse dano que é o choque anafilático, o choque do edema de glote. Ok, obrigado pelas informações. Conversei com o Tenente Jefferson, ele que é chefe do grupo de salvamento e buscas do Corpo de Bombeiros, portanto está aí. Não mexer, né, no enxame de abelhas, porque é perigoso. A gente viu aí o relato do Alessandro, estava com o filhinho no braço, terminou sendo muito picado. Inclusive, Wilson, vou reforçar, o Alessandro quer muito conhecer, né, rever as duas pessoas que ajudaram ele e o filhinho dele pequenininho na sexta-feira. Então, vou pedir para entrar em contato com a TV Pajuçara, que a gente quer fazer esse encontro, né, porque eles literalmente salvaram a vida do Alessandro e do filhinho, um bebezinho de 1 ano e 7 meses. Wilson. Perfeito, agradeço aí ao Tenente Jefferson pelas informações bastante esclarecedoras aí no Corpo de Bombeiros, é maravilha mesmo. Pois é, Mônica, eu vou colocar o nosso telefone aqui para que o Alessandro quer dar um abraço de agradecimento a esses dois anjos que ajudaram no momento mais difícil que ele estava, quando ele foi atacado pelas abelhas, ele e o seu filhinho, como disse a própria Mônica. Está aqui, ó, 35120931. Se você
Esses 2 anjos que ajudaram esse rapaz e o filho estão acompanhando, entrem em contato conosco, a gente quer realmente trazer esse momento do encontro de agradecimento. Eu acho que é mais do que justo e a gente quer também, se a gente localizar, até indicar para receber aí o alerta de ouro por ter feito a diferença, salvando a vida desses 2 aí. Parabéns. Obrigado, Mônica, você volta daqui a pouquinho, isso é muito importante, né? Enquanto tanta gente às vezes acaba fazendo mal para outros, enquanto isso outros se colocam em risco para salvar a vida das pessoas que muitas vezes nem conhecem, né? Como é esse caso aí.